Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tivemos alguns probleminhas no Facebook do centro com relação à live, então eu estou gravando aqui no YouTube. Fizemos uma enquete lá sobre 3 temas: perispírito, anjo da guarda e a intuição. Então nós vamos falar hoje sobre a intuição. E fiz a abertura lá também, mas vou fazer tudo novamente. Combinado? Então esse vídeo aqui é que para vocês possam tê-lo hoje. Não vou desistir, a live não deu certo, mas o vídeo vai sair e vou postar para vocês no grupo lá do WhatsApp e também no Facebook o vídeo aqui. Combinado? Bem, vamos lá? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e espíritos afins que se encontram próximos de nós, bem como o guardião da nossa casa e a todos os espíritos que trabalham com cada um de nós médios e assistem a todos os frequentadores que por lá passaram e que continuam se ligando à casa. Que todos nós sejamos bons receptores dessas energias e fluidos que vêm de Deus, de Jesus, de tantos espíritos que nos circundam em nossa morada, em nosso planeta e nesse momento, nessa live da noite de hoje. Que possamos dar o nosso melhor e receber as energias de forma salutar e benéfica, que nós façamos por assim receber. Vamos então à prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, vamos lá. Lembre-se, tá, do copo d'água, jarra ou garrafa, tampado ou aberta, não importa, para que através da nossa aula de hoje e as vibrações dos espíritos que estão próximos de nós ajudem na fluidificação da nossa água, assim como para conosco também. Meu nome é Alexandre, sou médium da casa do Centro Espírita Guardiães do Evangelho e estou aqui para mais uma live às sextas-feiras, já que não deu certo lá pelo Facebook, estou fazendo no YouTube e vou depois compartilhar com todos. Combinado? Vamos lá então? Vamos começar? Vamos falar sobre a intuição. Mas mesmo falando sobre a intuição, há a inspiração, a percepção e logo após a intuição. Então há uma certa evolução, assim como com todas as demais faculdades mediúnicas que nós possuímos, que podemos citar inúmeras: psicografia, audiência, psicofonia, todo sentido, seja clarividência, vidência, olfato, paladar, audição, o toque, os sentidos que nós possuímos, todos, cada um vai trabalhar de uma forma. Começou-se até, né, um tipo de forma mediúnica muito comum na época de Kardec, era a psicografia na cestinha de bico, né?
que a pessoa amarrava um lápis no biquinho da cestinha e com o dedinho ia escrevendo, né? O espírito ia intuindo mecanicamente a escrita. Depois foi evoluindo. Hoje em dia, como é até no meu caso, eu já escrevi bastante em caderno. Tenho bastante. E até por conta de ter sido algumas a lápis, o grafite, com o tempo, ele se apaga e se perde. Hoje em dia eu faço direto no notebook. Então, a psicografia digitando, né? Pelo notebook. Então, existem várias formas hoje em dia de a gente poder transmitir a mensagem que o alto possa passar para nós. E no caso da intuição, percepção e inspiração, são da mesma forma, vão se evoluindo. Então, à medida que nós reencarnamos, cada um de nós, as nossas faculdades mediúnicas que nós já possuímos, elas vão também evoluindo, reencarnação após reencarnação, aqui e no plano espiritual também, porque existem muitos espíritos no plano espiritual, semelhante a André Luiz, que lá onde eles estão, acabam se conectando a determinados médiuns aqui na Terra, para que possa passar algumas informações do plano espiritual. Com isso, o médium reencarnado evolui a sua faculdade mediúnica e o espírito que está do outro lado, passando a sua forma de comunicação, também progride e evolui. E com isso, o seu perispírito do outro lado vai ficando mais evoluído. E em compensação, a nossa matéria, nós como espíritos reencarnados aqui também, vamos nos evoluindo. Existe uma glândula chamada pineal, que ela fica no centro do nosso cérebro, que é considerado como o terceiro olho também. Essa glândula pineal, ela rege, governa e trabalha todo o nosso veículo físico, seja organicamente, tá? Ou então, também da forma que nós sabemos, espiritualmente. Ela recebe, capta, transmite para todo o nosso veículo físico. E existe até um vídeo de um médico aí, que depois eu vou passar para vocês como referência, tá? Quem quiser assistir, ele faz várias palestras, já há muitos anos ele estuda sobre isso. Ele tem vídeos novos sobre estudos da glândula pineal com relação ao espírito, e é muito, muito legal. Eu, pelo menos, gostei. Só que é uma palestra bem de estudo, bem teórica mesmo, tá? Quem tiver interesse, as palestras deles são de 1 hora e meia, mas é muito legal. Eu vou colocar depois um link para vocês, para quem quiser assistir, entender um pouco mais sobre a pineal, é muito legal, tá? Pelo menos eu gostei bastante. Continuando, muitos de nós reencarnados iniciamos a nossa intuição pela inspiração. Inspiração é aquela vontade de desenvolver alguma coisa que vem não sei de onde e você teve a ideia, teve o estalo, a inspiração por fazer algo bom, seja para você, para alguém ou para muita gente. E essa inspiração, ela passa depois a uma percepção. Essa percepção já é o seu espírito e perispírito desabrochando para a mediunidade e percebendo tudo que está ao seu redor. A percepção de um vulto, de estar alguém próximo, de ouvir algo, de ver algo, de sentir algo. Você começa a ter a percepção. E essa percepção, ela se mistura muito em forma de entendimento com a intuição. A intuição já é algo mais profundo. A intuição, geralmente, ela não está atrelada somente a nós, espírito reencarnado, mas sim a conexão com outros espíritos que estão ao nosso redor, que intuitivamente nos passam informações, orientações, chamadas
atenção, cuidados. Então ela vai progredindo para uma intuição. E essa intuição a grande maioria tem, e geralmente são pessoas mais sensíveis. E quando se diz sobre intuição de mãe, é porque as mães são mais sensíveis. Só que essa questão, por ser intuição de mãe, ela era muito relevante há uns 50, 100, 200 anos atrás. Hoje em dia, existem homens sensíveis também, existem homens que também demonstram amor, carinho, coisas que naquela época, há uns anos atrás, não tinham esse tipo de demonstração, de se desculpar, de ser gentil, outras coisas mais. Então foi se moldando. Então essa intuição de mãe também há hoje em dia a intuição de pai e de quem quer que seja. Não é uma coisa arraigada somente a uma mãe, a um determinado tipo de sexo, e sim a ambos os sexos. Sendo que mesmo assim ainda, essa intuição de mãe, ou então um sentimento mais forte, ainda passa a ser a da mãe, por conta dela ter gerado no seu ventre materno aquele ser durante algum tempo. Há essa ligação mais profunda, mas que com o passar dos anos ela vai se desfazendo, tá? Mas algumas coisas ainda ficam. Então a mãe geralmente sente se o filho está bem, se não está bem, se está diferente, se está igual. Por quê? Foi gerado a partir do pai e da mãe, mas foi gerado no ventre materno. Então ela tem esse tipo de sensibilidade mais aguçada com o filho. Puxa, e aqueles que são adotados ou de outra forma, né? Bem, os que não são gerados no ventre materno, a mãe tem sim a intuição, pode ter. Não, mas um pouco de forma diferente. Não vai ser do jeito que eu expliquei para vocês. Mas pelo amor vai continuar tendo. E de acordo com sua evolução e desenvolvimento, pode até aperfeiçoar outros tipos de faculdades mediúnicas, que não são somente a percepção ou a intuição. Existem outras faculdades mediúnicas. E hoje em dia é muito comum espíritos falarem conosco, passarem algum tipo de informação, às vezes pela escrita, ditando alguma coisa, orientando de alguma forma, intuindo a assistir ou ler ou ver determinada coisa que pode despertar a sua mente ou o seu coração para o que está acontecendo, ocorrendo, ou vários outros motivos. Então, hoje em dia, essa questão de a gente se preocupar e ter a nossa atenção voltada à intuição de um modo genérico, lembre-se, ela evolui também. A intuição, ela acaba se tornando muitas vezes quase uma vidência, quase uma audiência, e por aí vai, porque ela vai evoluindo. E a partir do momento que ela chega a um determinado topo, outras faculdades vão se despertando. Então, hoje em dia, no nosso planeta em que nós vivemos, ainda mais falando de médium, é difícil um médium ter apenas uma faculdade mediúnica. É muito difícil. Hoje em dia, geralmente 2, 3, 4, tem outros que tem até 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que não é a questão da quantidade, mas sim da qualidade, do foco que você dá a determinados tipos de faculdades mediúnicas. Muitas pessoas eu já vi, já comentado, já vi até vídeos sobre isso aí, sobre o despertar do terceiro olho, o despertar da psicografia, e por aí vai para você despertar a sua faculdade. Bem, o trabalho de desenvolvimento mediúnico que existe nas casas espíritas, o nome até que é dado é desenvolvimento mediúnico, né? Mas esses desenvolvimentos, se a gente for levar ao pé da letra, é mais um reaprendizado, é tipo um reforço, relembrar, exercitar, pôr em prática, né?
tudo aquilo que você já tem. E quando desponta algum tipo de dificuldade mediúnica, você tem que ir burilando ela, você tem que ir melhorando ela, através do estudo, da prática e das orientações que devem ser dadas a quem já possui um determinado grau de mediunidade ou que possui mais estudo, mais esclarecimento. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a quem mais é dado, ele não tem que guardar para ele tudo aquilo que ele sabe. Ele deve compartilhar e passar para o próximo. Quanto mais coisas ele puder passar, melhor. Não há a necessidade de guardar ou de ter o receio que alguém vai pegar o meu lugar e por aí vai. Não, que ótimo. Espero que surjam outros melhores, maiores, com mais capacidade, com mais amor e humildade, para poder somar àquele grupo, com aquele médico, poder evoluir e seguir em frente. A intenção do alto é essa, é propagar esse tipo de melhoria de qualidade. Nós precisamos evoluir, precisamos nos melhorar e passar isso adiante também. Não ficar apenas na mão de um, dois, três. Temos que somar. Sempre haverá aquele dentro de uma família, de uma entidade, de onde quer que seja, que desponte, nem se for um pouquinho a mais. Mas é bom que tenham outros que o alertem, que o avisem, que compartilhem, que o ajudem também. Isso é importante, tá? E o exercício da humildade com relação às faculdades mediúnicas tem que ser exemplar, tem que ser praticado muito, muito. Então, voltando ainda à intuição. A intuição também, muitas vezes, dependendo do grau de estudo, de envolvimento, ela se mistura às vezes com um pouco da imaginação, da vontade. Aí se pergunta, puxa, mas quando que eu vou saber se é imaginação ou se é intuição, ou se é percepção? Como que eu vou ter esses toques para poder entender isso? O principal, praticar. Mas eu vou dar alguns toques para vocês. Inspiração é algo que vem uma ideia, um instalar alguma coisa de algum lugar e você não sabe, mas você teve a ideia, foi, direcionou e deu certo. Ótimo, agradeça a Deus, agradeça a quem o inspirou ou através da sua faculdade mental e espiritual conseguiu dissipar alguma nuvenzinha, alguma coisa que atrapalhava e se lançou, abriu-se, evoluiu um pouco mais. Percepção são coisas que você percebe ao seu redor e que vão te fazer bem ou fazer bem ao próximo. Geralmente a percepção ela se liga daqui com o coração. Não é uma coisa isolada, sozinha, é unida. E você tem a percepção de coisas que acontecem ao seu redor, sejam coisas boas ou ruins, que servem para você ter que abrir a cabeça, tentar resolver e seguir adiante. A intuição já é algo que nasce dentro da sua cabeça, é algo que já está lá dentro e você tem aquele aviso. E se você não faz, geralmente acontece tal coisa. E quando você fala, acontece tal coisa. É comprovado, é provado. E você sente que aquilo é para ajudar. Não é aquela intuição de você fazer o seguinte: olha, não faz tal coisa que você vai... Vamos dar um exemplo para você. Olha, não vai fazer montanhismo ou rapel ou algum tipo de coisa que são esportes de risco que você pode cair e se machucar. Essa é uma possibilidade que pode acontecer com qualquer um. Ou não vai voar de avião, que o avião às vezes cai. Pode cair. Ou não vai dirigir na estrada de moto sem capacete, se você cair você pode...
Então, existe algumas intuições que às vezes algumas pessoas levam ou falam para outras pessoas que são coisas corriqueiras, coisas naturais, que qualquer pessoa sabe. Qualquer pessoa sabe que todo ano vai cair avião, todo ano vai ter acidente, todo ano vai ter alguma coisa, vai morrer algum artista, algum político. Então, esses tipos de intuições ou adivinhações, tira fora, tira fora. A intuição, quando ela é usada para o bem do próximo ou para o seu bem, geralmente são coisas positivas para a sua melhoria. Muitas vezes são alertas sobre coisas que você não está enxergando, você não está vendo, não está sentindo e te intuem. E algumas intuições são até para melhorar o relacionamento familiar, ajudar um filho, uma esposa, um marido, um amigo, um colega, quem quer que seja, mas é sempre levado com amor, com um sentimento puro, sem levar vantagem em nada. Ou levar ou tirar, nada. São coisas que são para ajudar, para somar, e não para assustar. As intuições, visões e outras coisas negativas que são para assustar, esquece. Aí entra um pouco do quadro de animismo, de imaginação e um pouco do céu. E um pouco de nós, a gente sempre vai dar em todas as comunicações. O próprio Chico, no documentário, diz que pelo menos uns 10 a 20% do que ele escreveu tem muito dele. Então não é totalmente o espiritual. Ele tem dúvidas de algumas coisas que ele escreveu. O próprio Chico diz isso no documentário, que ele tem dúvidas de algumas coisas que ele escreveu, porque tem um pouco dele lá e não sabe se está tudo certo. Então imagina a grande maioria dos médios que desenvolvem mediunicamente. Sempre vai ter um pouco de si. E para que isso não seja tão agravante e não te traga tanta dificuldade, então é necessário que você faça o quê? Leia, procure se informar sobre os assuntos, instrua-se, questione-se, se ligue a Deus, a Jesus, ao seu anjo da guarda, aos mentores que te assistem, aos espíritos afins, familiares, espíritos professores, espíritos de estudantes, espíritos que entendem sobre determinadas áreas que já desencarnaram, mas que possuem esse conhecimento do outro lado, que do outro lado eles podem potencializar isso e ajudar a quem está aqui reencarnado de forma até melhor no que você está fazendo, na profissão, nos estudos, na família, nas dificuldades. Só que nós só conseguimos elevar nossas faculdades mediúnicas e evoluí-las a partir do momento que nós demonstramos interesse nisso. Os espíritos que nos assistem, eles geralmente se aproximam e se ligam a nós sempre por afinidade. Essa afinidade pode ser mental, emocional, espiritual, de vidas passadas, ou então de simpatia, de atitudes, de gestos, cada um faz. E o principal, sobre interesses que cada um de nós temos com relação à espiritualidade ou a determinados assuntos. Quando eles percebem o esforço de cada um de nós em determinadas áreas, eles ficam presentes e procuram nos ajudar, nos incentivar e prevenir de quedas muito fortes, e mesmo quando passamos por dificuldades, elas são mais brandas, até aliviadas. Porque as provas e expiações, cada um de nós teremos que passar, inevitavelmente, numa ou em várias outras reencarnações. Então, somente se alivia o que nós devemos passar muitas vezes, de acordo com os créditos que nós temos. Vai crédito e débito, é dessa forma. Mas, geralmente, quando a gente se coloca a se esforçar, a fazer algo em prol do próximo, geralmente somos bem orientados e auxiliados.
Voltando um pouquinho ainda para intuição novamente. A intuição, ela é um outro grau que passou pela inspiração, pela percepção e chegou na intuição. A intuição, ela está ligada à nossa pineal e ao nosso cardíaco, no timo, tá? Então, essa intuição é uma ligação entre o amor e a razão. E elas se unem para que isso possa ser passado. E você abre esse campo. Só que a intuição, geralmente, vamos falar que quase todas, há a interferência de algum espírito que se afinou com você e potencializou aquela intuição, te passou algo a mais. Então a intuição é sempre de algum espírito externo ou do seu anjo guardião que passou alguma informação por intuição para que você proceda de tal forma. Então a intuição já é algo que vem mais de fora, do externo. A percepção é de dentro para fora que você percebe. A inspiração é algo que coloca e você tem um estalo. Estão percebendo as diferenças? Assim como na vidência tem as suas graduações, suas diferenças. Na audiência tem as suas diferenças, seus níveis. Então, em todas as faculdades mediúnicas, cada um tem a sua diferença. Por isso que nós somos diferentes. Não adianta você ficar na esperança de chegar no centro espírita só porque tem um psicógrafo que ele vai ser igual ao Chico. Não vai ser igual ao Chico. O próprio Chico dizia que o telefone toca de lá para cá. Ele dizia isso. Então é muito diferente. Não ficam na esperança de que Kardec está reencarnando, de que Jesus está voltando. Não é dessa forma que as coisas acontecem ou evoluem. Existem tantos espíritos. Se a gente for pensar nos bilhões de habitantes que existem no nosso planeta, que ele vai evoluir, vai passar de um planeta de provas, expiações, para um de planeta de regeneração, que daqui vão surgir espíritos puros daqui a alguns milhares de anos, que esse orbe daqui mais uns bilhões de anos não vai existir mais, nem o próprio sistema solar. E aonde estarão esses espíritos puros indo para outras galáxias e outros planetas, outras tarefas, assim como os que fazem suas tarefas no nosso orbe. Então é tudo questão de evolução, de progresso. E a intuição que nós recebemos, para nós termos certeza que aquilo está sendo útil, que essa Flamídia está sendo útil para nós, temos que levar o tripézinho do Espiritismo, tá? Que é o primeiro, ciência, razão, estudo, ler, ou ouvir, ou ver, assistir aulas, se instruir a respeito do assunto. Segundo, filosofia, questione-se, seja curioso, procure entender a causa, o motivo, o porquê. Busque, procure entender tudo que acontece com você, com o mundo, com tudo. Seja curioso, igual uma criança. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Tenhamos um pouco das crianças dentro de nós, certo? E por último, a religião, que é se religar a Deus. Religião é a prática do amor, é a prática da caridade, é saber o quanto humilde temos que ser com relação a tudo que aqui recebemos. Então ambos estão interligados. Não existe espiritismo somente religioso, somente filosófico, somente científico. Ambos se complementam, sendo que alguns médiuns eles vão inclinar mais para um lado, um pouco mais para o outro, um pouco mais para o outro. Há esse tipo de inclinação dos médiuns e dos espíritos reencarnantes. Isso é normal, natural, mas ambos têm que convergir para que os três pilares se unam e
surja um novo ser. Essa é a reforma íntima de cada um de nós, tá? Então, resumindo, a intuição falei bastante. Temos outras faculdades que elas também vão progredindo, evoluindo. Consigo essas faculdades vão também evoluindo os seus chakras, centros de força. O seu veículo físico também vai se tornando melhor em determinados aspectos para suportar certas condições mediúnicas, porque a maioria das faculdades mediúnicas, geralmente quando elas são de origem física, elas são mais fortes e geralmente nós temos alguns tipos de efeitos no nosso veículo físico, que circulatório, muscular, neural, afetam bastante. E muito disso que nós colocamos em prática e realizamos afeta o nosso veículo físico, mas de maneira positiva, mas há as reações químicas e biológicas no nosso veículo físico. E isso, com o tempo, elas vão se acentuando, mas é em benefício de evoluir o nosso próprio veículo físico. Mas isso faz parte da natureza e da evolução do ser e por aí vai. Então, eu acho que eu esclareci bastante a respeito disso daí, tá? Sobre a intuição. A gente pode até depois ver uma outra live e falar sobre as várias faculdades mediúnicas, que há inúmeras, tá? Já no livro dos Espíritos tem bastante falando sobre isso, no livro dos Médiuns também tem outros estudos teóricos que nós fizemos sobre a mediunidade também, que cita frequências, vibrações, energias, que nós já falamos bastante a respeito disso também. Tem outras lives no Facebook que eu falo, até são coisas psicografadas, sobre energias, fluidos, que é legal de cada um tiver curiosidade de ler, veja, assistam, que vale a pena também, tá bom? Bem, pessoal, para encerrar a noite de hoje, temos algumas vibrações, tá? No nosso grupo do WhatsApp, que eu vou tentar abrir aqui para a gente poder fazer as preces, tá bom? Vamos ver se consigo abrir aqui, que a gente faz as vibrações e já iniciamos, tá bom? É que eu não posso sair daqui agora, senão eu perco o vídeo, tá? Só um minutinho, vamos ver se abre aqui, tá abrindo o WhatsApp. Aí já vou ver os pedidos que estão aqui, nós fazemos as vibrações, essas mentalizações e damos por encerrado a noite de hoje, tá bom? Só um minuto, que está abrindo, demora um pouco.